ceia. Pode perguntar sobre a ceia. Lê para mim alguém, para a gente encerrar. Não vou entrar em João, mas o texto está em João, tá bom? João 13, 26. João 13, 26. Questão de quem pode tomar ceia ou não, tá? Para a gente ficar com esse entendimento na nossa cabeça aqui. Se tem alguém que a gente pode impedir de tomar ceia. João 13, 26. 26 e 27. Quem achou? João 13, 26 e 27. Quem pode ler alto? Evangelho de Jesus segundo escreveu João 13, 26. Jesus respondeu: É aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando um bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse: Pois Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Amém? Participando da Santa Ceia, Jesus. Quem traiu Jesus? Como que Judas morreu, irmãos? Uma perguntinha básica para ficar uma curiosidade. E algumas pessoas falam assim: ele está agora na próxima semana. Como que ele morreu? Quem acha que ele se matou? Atos vai explicar isso aí, tá bom? Sabe por que fala que enforcou? Porque era a estaca que estava no chão. Ele amarrou uma corda, a corda arrebentou. Pedro vai citar lá em Atos. Ele cai, suas entranhas se repartem na estaca que chamava forca. Tentou se matar, mas quebrou a corda antes e ele morreu. Aí não pergunta mais nada, que eu não posso saber se ele está no céu, no inferno. Misericórdia, tá bom? Ficou uma dúvida grande, como ele falou. É uma dúvida que só Jesus naquele dia. Saiu para se matar, por quê? Olha, é aula de Atos, já adianta, depois você lembra. Por quê? Quem escreveu que ele se matou foi Mateus. Visão da cena. Mateus está no ambiente e ele vê Judas traindo, Judas sai correndo dizendo: eu vou se matar. Só que Pedro, lá em Atos, quando vai trazer ali, levantar uma pessoa no lugar, um discípulo no lugar de Judas, ele começa a narrar os fatos da forma real que aconteceu. Ele, a mesma coisa, o irmão Júlio sai daqui e fala assim: eu vou correndo e pegar uma Coca-Cola. Todo mundo fala assim: o Júlio foi pegar uma Coca. Aí ele volta com uma Fanta. A gente vai esperar acontecer o fato. Só que quando ele fala, todo mundo escreveu, Mateus escreveu, e ele saiu para se matar. Pedro, lá na frente, depois de acontecer o fato, ele vai levantar no meio de todos. Depois você lê o primeiro capítulo de Atos. Todos os discípulos reunidos, ele vai levantar e vai dizer: e Judas, saindo ao caminho, se precipitou. Ele vai dizer: e uma corda ali arrebentou, suas estranhas foram partidas naquela estaca que era forno. Tá bom? Então Pedro está explicando algo que depois ele teve um conhecimento real dos fatos. Mateus ali escreveu o que ele estava vendo na hora. É a visão dos fatos, tá bom? Vamos lá. Para mim tentar, eu vou encerrar isso aqui, irmãos. E vou pedir para vocês mais uns 5 minutinhos atrasados para mim concluir isso. Eu não concluo nem Lucas hoje, tá bom? Quem tem problema de acabar 8h40 a aula, pode falar a verdade. Se por acaso estiver atrasado, o pastor Luizinho, né, pastor? Vamos que vamos. Porque os dois irmãos que trabalham no terceiro turno não vieram hoje. Então acho que dá para a gente passar 10 minutinhos só. Explicar isso daqui. Jesus está na ceia. Ele sabe quem vai trair ele. E vão perguntar para ele. Alguns dizem que foi Pedro. Outros dizem que Pedro pediu para João perguntar. Mas vão perguntar para ele: quem será o traidor? O que ele fala? Aquele que eu pegar um bocado de pão, molhar na água e colocar na sua mão. Até hoje, numa cultura judaica, um costume judaico, sempre que está tendo uma reunião, uma assembleia, o líder da assembleia, ele começa a fitar os olhos de cada pessoa.
Aquele que ele entende que é a pessoa mais importante para ele, ao final da assembleia, ele pega um pão, água e molha na boca da pessoa. Quando ele faz esse ato, todo o restante das pessoas presentes vão entender que aquele era o mais importante do lugar. Qual que era a mensagem de Jesus? Vai me trair, mas não deixe de ser uma pessoa importante para mim. Essa é a mensagem da Santa Ceia. Nós não temos autoridade alguma de impedir alguma pessoa de ser ministrada. Essa é a regra da Santa Ceia. Jesus não impediu Judas de participar da ceia, pelo contrário, pegou um pão, molhou na água, colocou na sua boca e disse: ele ainda é importante para mim. A consequência, ele vai pagar o preço, como pagou, mas continuou sendo importante para Jesus. Tudo isso enquadrando nessa visão da ceia que eu passei para vocês, para nós entendermos que a ceia é um momento de um fortalecimento, de um exame próprio, uma alta análise nossa, não examinar o próximo, tá bom? Nunca examinar o próximo. Pessoas pecam por examinar o próximo, pessoas pecam por julgar o próximo, se ele é digno ou não de tomar a ceia. E Jesus diz que nós temos que julgar a nós mesmos. O que o texto diz? Discernir o corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. A ceia é para discernir o corpo de Cristo, discernir a vida de Cristo, tá bom? Esse é o fator que Jesus está aplicando aqui sobre a ceia. Ficou alguma dúvida aí? Foi quase 40% da aula sobre isso, né? Mas é bom, irmãos, é bom quando tem dúvida, é bom quando vocês interagem. É a pior coisa que você está ministrando, é a pessoa não sabe nem o que está acontecendo, tem dúvidas, às vezes a gente vai continuar com essas dúvidas. Para encerrar, tá? Eu tentei hoje João, mas Deus ele sabe a forma, né? Tem uma aula aqui um pouco mais de interação entre nós, isso foi bom. Então a próxima aula eu vou concluir João, vou apresentar a vida de João, tá bom? E já vou entrar na próxima matéria. Próxima aula, conclua a primeira meia hora a vida de João, para você não ficar sem entendimento quem foi João também, e a gente entra para a próxima matéria. Eu vou ler aqui para ganhar tempo, é uma parábola para explicar para vocês o que é parábola. Alguém tem aqui o entendimento do que é uma parábola? Pode falar, o seu entendimento. Uma história, alguém tem mais algum ensinamento? Quem mais que você ouviu falar o que é uma parábola? Resumo? Palavra é uma narrativa alegórica. O que significa isso? Ela compara uma história natural, uma realidade natural, a uma realidade espiritual. Escreve aí. Parábola é uma narrativa alegórica. Parábola é uma narrativa alegórica. Compara uma realidade natural a uma realidade espiritual. Eu vou ler uma parábola para vocês aqui apenas, para você ter esse entendimento do que significa isso. Um exemplo, tá bom? O nosso país é conhecido como país de futebol, não é? Vou falar sobre futebol, porque vamos falar que é conhecido como país do samba, conhecido como país do futebol. Se Jesus fosse dar um ensinamento, talvez para um de nós, ele poderia usar uma realidade, uma Copa do Mundo, entendeu? Um 7-1, é um exemplo. Uma realidade que acontece com nós, no meio de nós. Isso na Bíblia várias vezes, você vê pessoas assim. Miqueias era um vaqueiro, era um homem do campo. E em algumas situações ele começa a usar o costume do campo para trazer uma realidade espiritual. Essa é aqui a realidade, o que é uma parábola. Jesus chegava no ambiente, pegava o costume daquele ambiente, e dentro do costume daquele ambiente ele aplicava uma realidade espiritual. Tá bom? Rapidamente aqui, irmãos, em 10 minutos a gente consegue encerrar. Só para mim estar lendo aqui, Lucas 10, 25 e 35, tá bom? Eu vou ler, para a gente não perder tempo para me explicar. Sobre o bom samaritano, Lucas 10, 25 e 35. E eis que certo homem, intérprete da lei,
se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como as interpretas? E isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se e deixaram semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de lado. Semelhante, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de lado. E certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedagem e tratou dele. Rapidamente vou explicar isso daqui. Anota na sua casa, vendo o vídeo depois, para a gente não perder tempo. Um costume do lugar, uma parábola. O que é um samaritano? Uma certa feita, um rei chamado Dargon II, ele vai invadir algumas províncias, e ele invadia essas províncias, saqueava ali as coisas, capturava os soldados e levava para a região de Samaria. E durante o passar do tempo, as pessoas capturadas, cada um tinha suas nacionalidades, cada um vinha de um país. E com o passar do tempo, os habitantes de Samaria já não seriam mais judeus natos, seriam pessoas mestiças. Passava então uma época, quem era samaritano já acreditava não ser mais um judeu puro. Quem era um judeu puro não considerava também o samaritano como seu irmão. Isso criou uma certa rivalidade. Por isso que um dia Pedro, João e Tiago vão dizer assim para Jesus derramar ali relâmpagos, trovões e matar aquelas pessoas. Criou uma realidade ali, um desafio para Jesus ensinar aquelas pessoas. Uma rivalidade, um não queria aceitar o outro. Então Jesus fez uma parábola para mostrar que todos são importantes. Uma realidade natural a uma realidade espiritual. Passava um homem, ele foi salteado, roubado, espancado e ficou semi-morto no chão. Jesus aqui está tratando do ambiente da igreja na época. Pessoas cristãs, pessoas que estavam aplicadas na lei, mas estavam semi-mortos para Deus. E diz que a Bíblia que passa ali primeiro no sacerdote. Qual que é a função do sacerdote na Bíblia? Resumo rápido: pagar um alto preço para a glória de Deus se manifestar. Um sumo sacerdote, para eles entrar no Santo dos Santos, vamos ter uma aula sobre isso, que é o altar mais próximo, o altar que está atrás da cortina. E esse sumo sacerdote, ele tinha que ficar um ano em preparação. Ele degolava animais, ele submergia os seus polegares da mão, dos pés, e passava na sua orelha o sangue. E uma vez que Deus avistava esse sangue do cordeiro no corpo do sacerdote, Deus ele entendia que era o sangue do seu filho que ainda havia de vir, e Deus manifestava a sua glória. Então o sacerdote ele tinha uma auto-preparação para estar dentro do templo. Um sacerdote tinha como incumbência pagar o preço pelas pessoas, interceder pelas pessoas, orar pelas pessoas, trazer Deus para as pessoas. Então tem ali um homem caído no chão. E o rapaz que se preparou, talvez ficou um ano preparando, talvez está no caminho do tempo para levar Deus para as pessoas. Ele passou por aquele rapaz caído, semi-morto, e nada ele fez. Aí Deus pega outro, agora os levitas. Eu vou explicar rapidamente para você também, repito, é outra matéria, só para você ter ideia do que Jesus está dizendo aqui. Quem que eram os levitas? Por que os levitas ali estão passando por essa situação? Por que os levitas não herdam ali, não tem herança aqui na terra, herança no céu? Os levitas vão surgir
mediante uma catástrofe. Tá bom? Uma das filhas de Jacó, ela vai ser acusada. Os seus irmãos, Levi, junto de outros irmãos, eles vão entrar dentro do território que fizeram mal para sua filha. Eles vão fazer um pacto enganoso. Eles vão dizer assim, ó, a partir do momento que esse príncipe abusou da nossa irmã, vai ter que casar-se com ela. Só que assim, Simão, os irmãos vão dizer, Levi, os irmãos vão dizer assim, olha, só que eles vão ter que se circuncidar, vão ter que ter uma preparação para a gente ajuntar os povos. Então eles vão ali circuncidar todos os homens. E no momento de mais dor que os homens estavam, após esse processo da circuncisão, entra Levi junto de seus irmãos e matam todo mundo. Todos os homens da aldeia são mortos. Então as pessoas que olhavam para Levi falavam assim, esse está desfigurado da presença de Deus. Todo o restante das pessoas diziam, Levi é uma pessoa que não tem mais importância para Deus. O que Deus faz? Mostra o que nós muitas vezes negligenciamos: o amor e uma segunda oportunidade para alguém. Deus não só levanta Levi, como fala assim, Levi, da sua descendência serão as únicas pessoas que vão carregar a minha glória e a minha presença. Vão adorar e vão carregar a arca da aliança e vão carregar a minha presença. Um levita nasceu debaixo de um perdão. Nós todos temos que saber perdoar, mas principalmente um levita. Se é que conhece o que significa o que é um levita, tem que saber perdoar, tá bom? Um levita, tendo que saber perdoar, ele passa pelo homem machucado, levando a presença de Deus e nada faz. Então Jesus usa essa realidade natural aqui, dizendo, ó, o que para vocês não tem importância, passou um bom samaritano, para vocês desqualificado, para vocês fora da sociedade, mas ele parou, ele desceu do seu próprio animal, do seu próprio transporte, colocou esse homem ferido, levou, pagou a hospedagem, cuidou dele e sarou. Essa é a realidade, essa é uma parábola, comparação natural, o momento natural. Jesus leva para uma esfera espiritual. A partir desse ponto, você vai entender todas as parábolas da Bíblia Sagrada. O porquê? Jesus está pegando a cultura daquele lugar e está ensinando algo espiritual. Amém? Alguma dúvida aí? Mais nenhuma dúvida? Então a gente vai encerrar, tá bom? Mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos. Cada um que veio aqui se esforçou, né? Com chuva, era 3 para 7, assim, tinha poucas pessoas.